A graça e a paz, Senhor Jesus. Irmãos, você tem percebido como que a depressão ela tem assolado a humanidade? Como que tem levado até pessoas a cometerem suicídio? Mas eu tenho uma boa notícia para você. A graça de Deus nos liberta da depressão. Hoje eu quero mencionar a história da mulher samaritana. Quem são os samaritanos? De onde se originou? Quem é esse povo? Vamos aprender o contexto dessa história. Os samaritanos surgiu quando o povo de Israel se misturou com pessoas de outros povos e crenças. Depois do reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu em duas nações, Israel e Judá. Judá continuou a adorar a Deus em Jerusalém, mas em Israel o povo se virou para a idolatria e misturou a adoração a Deus com outras religiões. A capital do reino de Israel era Samaria. Depois de muito tempo de idolatria, o reino de Israel foi conquistado pelo rei da Assíria. Muitos israelitas foram deportados para outras partes do Império Assírio e pessoas de outras nações conquistadas foram colocadas em Samaria. Os novos habitantes de Samaria aprenderam sobre Deus, mas misturaram o judaísmo com a adoração de outros deuses. E então, os judeus que restaram em Samaria se misturou com os novos habitantes, e foi daí que surgiram os samaritanos. Os samaritanos, eles seguiam uma forma modificada da lei de Moisés. Eles acreditavam que o local correto de adoração era no Monte Gerizim, em Samaria. Já os judeus, eles acreditavam que seria no Templo de Jerusalém. Foi aí que os judeus começaram a desprezar os samaritanos, porque distorciam as escrituras. Agora que nós conhecemos o contexto dessa história, eu quero ali no Evangelho de João capítulo 4 falar da mulher samaritana. Uma mulher pecadora, qual que ela foi restaurada pela graça e o amor de Deus, ela foi liberta. Eu creio que ela foi liberta da depressão, por quê? Naquela época, os judeus eles se reuniam, duas vezes ao dia, na verdade, eles tiravam água, no período da manhã e o período da tarde, finalzinho da tarde, por causa do calor do sol. E a Bíblia relata que essa mulher samaritana, a mesma pecadora, ela ia na hora sexta. Na hora sexta, meio-dia. Meio-dia é um horário qual que as pessoas geralmente estão realizando as suas refeições junto com a família, ou até descansando. E ela procurava horários qual que não tinha ninguém, porque ela sabia, se ela fosse em outro horário, ela iria encontrar os judeus e iria condená-la. Então ela sentia muito assim, discriminada, julgada, condenada. Então ela não queria se envolver com ninguém. E uma questão de sobrevivência, até no momento de tirar água para saciar sua sede, ela ia uma vez no dia, mas com muita cautela. Mas Jesus ele tinha, já no coração de restaurar, curar, libertar essa mulher. Ele estava indo para Galiléia, passou por Samaria e teve ali a oportunidade de pedir água para essa mulher. E ela ficou surpreendida com a atitude de Jesus de conversar com ela. Não tinha diálogo entre um samaritano e um judeu. Jesus começou a relatar ali a vida dela, e ela foi sincera, falando que realmente ela tinha se envolvido, se relacionado com 5 maridos, e o que ela estava não era o marido dela. Realmente Jesus viu a sinceridade dela, verdade, disseste bem. Mas Jesus falou assim: se você experimentasse da água que eu tenho para te oferecer. E ela fala assim: como assim que o senhor tem água? Não tem nem ferramenta, como você vai tirar a água? Aí Jesus pega e fala: aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Poderoso. Então, através desse texto, Jesus ele mostra que tudo que nós precisamos ele tem para saciar
nossa sede, né? A angústia, a aflição, Ele tem, né, para nos oferecer, para tirar tudo aquilo que possa te impedir de você estar bem com a sua família, com seus familiares, na sua casa. Então Jesus, Ele tem a fonte da vida. Então essa mulher, ela ficou constrangida com o tamanho amor de Jesus, de ali poder estar conversando com ela, e ela viu que realmente o homem com o qual ela estava conversando ali naquele momento era o Senhor Jesus Cristo. E ali ela perguntou, né, a respeito da adoração. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então foi um aprendizado ali, foi algo assim muito impactante, que até mesmo através da vida dela, muitos outros samaritanos ouviram a respeito do Senhor Jesus e foram assim impactados pelo poder de Deus. O que nós tiramos de aprendizado nessa história? Que quando o Senhor Jesus, ele chega na vida de uma pessoa, ele tem o poder de restaurar e de curar. Nós como igreja, nós como, né, o povo de Deus, a pessoa escolhida para fazer diferença na nossa cidade, nós temos que ministrar o amor de Deus. Eu creio que muitas pessoas estão com depressão. O que elas precisam ouvir é da graça, do amor, né, imerecido, o favor imerecido do Senhor sobre a vida delas. Eu creio que através disso, elas entendendo o amor, elas não vão ter motivo de se esconder, não vão, né, querer atentar com suas próprias vidas, porque elas vão receber a própria vida de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E se você foi edificado com essa palavra, se inscreva no nosso canal, né, compartilhe, porque as pessoas, elas carecem de ouvir o amor de Deus. Amém? Eu estou fazendo a minha parte. E você?